Boa noite, estamos entrando no ar aqui pela TV Max com mais um Deles e Delas. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de fazer um registro lamentável do que está acontecendo no nosso estado do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, entendeu? Pela essa calamidade terrível que os acontecimentos dessa semana, e que parece que ainda vai continuar ainda. E agradecer a todo o povo brasileiro, todos os estados que estão colaborando, todas as Forças Armadas, todos os poderes públicos, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, todos que estão colaborando com o pessoal, com o povo de Porto Alegre, que realmente está passando por essa tragédia, como o governador falou, que é uma tragédia realmente de guerra, e vai ser uma tragédia de guerra. As colaborações estão sendo enviadas, e agradecer ao povo brasileiro por esse momento triste, que eu sei que o pessoal de Porto Alegre não merece isso, mas com a força, com carinho, com determinação, eu tenho certeza que nós vamos sair desse terrível acontecimento que tem o estado de Porto Alegre, entendeu? Obrigado a todos que estão colaborando com o nosso Porto Alegre, com todos os gaúchos lá, nessa situação terrível que nós estamos passando. Boa noite, Letícia Levi. Boa noite, Leleco. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o estado do Rio de Janeiro, entendeu? Nosso convidado é o secretário de Desenvolvimento Econômico do nosso estado do Rio de Janeiro. Ele tem muita coisa boa para contar para os nossos telespectadores aqui no Deles e Delas. Boa noite, secretário Vinícius Fará. É um prazer enorme estar recebendo aqui mais uma vez aqui no nosso programa, no Deles e Delas. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite, Leleco. Boa noite, Letícia. Uma honra para mim poder estar aqui nessa participação no Deles e Delas, trazendo esse momento de recuperação econômica, esse momento de retomada da geração de emprego no nosso estado, e que nos deixa muito orgulhosos, mas que também nos mostra que a gente está no caminho certo. Vai ser um prazer poder dividir esses números positivos que o governo Cláudio Castro e a Secretaria de Desenvolvimento têm experimentado nos últimos 15 meses. É isso aí, entendeu? Está feita a nossa apresentação. No final do programa vamos ter um clipe com... Qual será? Frank Sinatra. Ah, eu amo Frank Sinatra. Entendeu? Um clipe maravilhoso com Frank Sinatra. Hoje, para encerrar o nosso programa, em homenagem aí ao nosso secretário Vinícius Fará. Ok? Está feita a nossa apresentação. Entendeu? Vamos pedir o nosso comercial. Já falei que no final do programa vamos ter um clipe maravilhoso com Frank Sinatra hoje aqui no Deles e Delas. Ok? Voltamos já com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do nosso estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará, hoje aqui no Deles e Delas. Roda aí, meu filho. Voltamos já. Aguarde aí. Aguenta aí. Roda e avisa. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar pronto para todos os desafios. Vacinamos a população carioca contra a Covid em tempo recorde. Contratamos mais de 3.500 médicos e fizemos as clínicas da família renascerem. Também criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG pela metade. Com o programa Seguir em Frente, estamos tratando a população em situação de rua como questão de saúde pública. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. E esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Vem aí a 4ª temporada do Tamanho do Brasil. Dessa vez, vamos contar as boas práticas que os nossos sindicatos do Sicomércio estão realizando por todo o país. Os comitês que nós criamos dentro da nossa instituição foi para fortalecer a relação com os associados. O Sincofarm itinerante surgiu vendo a necessidade que os empresários do interior tinham
se atualizar com as nossas lutas enquanto sindicato. Mas um benefício que tem surtido um efeito positivo na atração de associado tem sido o Refis. O sistema confederativo incentiva, promove, desenvolve a atividade empresarial. E na hora que a gente veio para dentro do sistema FEComércio e para a CNC, a gente ganhou um respeito muito grande. Impulsionando os sindicatos com um projeto do tamanho do Brasil, que é uma excelente iniciativa que vai dar grande visibilidade às entidades. CNC, federações, sindicatos, SESC e SENAC. Trabalho que valoriza o Brasil. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar pronto para todos os desafios. Vacinamos a população carioca contra a Covid em tempo recorde. Contratamos mais de 3.500 médicos e fizemos as clínicas da família renascerem. Também criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG pela metade. Com o programa Seguir em Frente, estamos tratando a população em situação de rua como questão de saúde pública. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. E esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Vinícius Fará. Secretário, como é que anda esse desenvolvimento econômico, esse panorama do desenvolvimento econômico aqui no estado do Rio? Letícia, como eu disse no início, vivemos um momento histórico de retomada da geração de emprego, da retomada dos investimentos, né, de grandes proporções no nosso estado. E nada disso tem acontecido por acaso. Não existe no poder público, principalmente, a ferramenta do por acaso. Isso é uma série de ações, é uma série de ferramentas que o governador Cláudio Castro, desde quando assumiu, né, o governo do estado, determinou a sua equipe que pudessem, dentro da área do desenvolvimento, empregar modernidade, desburocratização, qualificação profissional, modernização da máquina pública e da legislação tributária, e esse pacote de ações de 2 anos para cá, aproximadamente, tem nos permitido comemorar marcas históricas. Se eu pudesse aqui me pontuar em alguns exemplos, eu trago 3 que sintetizam muito bem esse grande momento do Estado. Há 2 anos atrás, o Estado do Rio de Janeiro era o 24º, gerador de emprego no país. Era uma triste realidade. Nós estamos falando que de 27 estados da federação, o Rio de Janeiro era o antepenúltimo estado na geração de empregos. Né? Nos últimos 13 meses, a gente, de forma contínua, tem mantido a 2ª colocação na geração de emprego. Foram gerados nos últimos 12 meses 164 mil novos postos de trabalho no estado do Rio de Janeiro. Vocês terem uma proporção o que isso representa, o governo federal
agora aí há uma semana, 10 dias atrás, comemorou a marca que ultrapassou nos últimos 12 meses a marca de 700 mil empregos. E desses 700 mil empregos, 164% aqui no Rio de Janeiro, ou seja, mais de 20%, 25% quase dos empregos gerados no país nos últimos 12 meses saíram aqui do estado do Rio de Janeiro. Num comparativo anterior, nós ocupávamos a 24ª posição dentre 27. Hoje, Leleco e Letícia, nós temos 131 bilhões de investimentos privados acontecendo no nosso estado. Setores que antes não mais estavam aqui no Rio, indústrias que foram embora, setores que paralisaram as suas plantas por não mais acreditar no papel do Estado ao fomento do desenvolvimento. Hoje essas empresas começam a voltar, as que já estavam aqui anunciam novas plantas e novos investimentos, e quando a gente compila tudo isso, né, a gente comemora 131 bilhões de investimentos privados. Mas o que eu queria aqui reforçar, que eu acho que isso que é o motivo que nos une aqui nessa noite, é que isso não tenha acontecido por acaso, né? O governo do Estado modernizou a máquina pública, nós nos últimos 2 anos alteramos e modernizamos mais de 21 leis de incentivos fiscais de setores distintos, a lei do aço, a lei do setor farmacêutico, a lei do setor dos grãos, ou seja, a gente pegou leis que já existiam, que ficaram velhas, ultrapassadas, modernizamos essas leis. A Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Bacelar, tem tido um papel fundamental, porque as leis, para serem alteradas, saem do executivo, mas quem aprova é o Legislativo. E, imediatamente, o Legislativo se fez presente nesse entendimento. Então, quando a gente pega novas leis de incentivos fiscais, uma forte política de qualificação profissional, e quando a gente, desburocratiza a máquina pública, e eu exemplifico isso da seguinte maneira: até 2 anos e meio atrás, o tempo para se abrir uma empresa no estado do Rio, através da junta comercial, era de 3 a 4 meses. Hoje é 40 minutos se abre uma empresa no estado. Então, quando a gente pega agilidade da máquina pública, novas leis, mão de obra qualificada, a gente chega a esse número absurdo de mais de 25% dos postos gerados no país nos últimos 12 meses saíram de um estado que, alguns anos atrás, comemorava só o abandono de investimentos e a perda de milhares de empregos na vida do cidadão fluminense. O que o senhor acha que deve a tudo isso? Ao trabalho que o governador está fazendo junto ao seu secretariado, e o senhor, como secretário de Desenvolvimento Econômico, está à frente desse movimento, essa melhoria, sair do 24 porto, de 24 para o segundo, né? É uma coisa impressionante, entendeu? Uma coisa que é muito relevante pelo trabalho que vocês vêm realizando. E você já citou os pontos principais aí desse crescimento. E tem mais coisa aí para acontecer para frente ainda, secretário? Respondendo a sua pergunta, nada disso aconteceria se o governador não tivesse entendido que o setor do desenvolvimento é a prioridade do governo do Estado. Né? Não existe melhoria da vida do cidadão, não existe dignidade, não existe aumento de receita das alíquotas dos tributos sem que o desenvolvimento econômico chegue primeiro. Então, acho que a maior decisão e a mais assertiva, né, foi quando o governador, verdadeiramente, ao assumir o mandato do governo do Estado, prioriza a política pública de investimentos e de desenvolvimento econômico. Lógico, uma equipe coesa que trabalha em conjunto, muito, né, quase tudo isso que eu cito para vocês, de investimentos, de geração de emprego, passa diretamente por 4 ou 5 secretarias que trabalham em parcerias, cada uma entregando e cumprindo o seu papel. Secretaria de Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento, a qual eu com muito orgulho ocupo, Secretaria da Casa Civil, com o secretário Nicola,
a Codim, que é a nossa companhia de desenvolvimento com o Fábio Picanso, o meio ambiente, porque para você constituir e instalar uma empresa, e não importa o segmento ou tamanho, você tem que ter as licenças ambientais. Então, quando a gente resolve trabalhar de mãos dadas, com humildade, mas com espírito público, para atender ao desejo do governador e do cidadão fluminense, que é entregar desenvolvimento econômico, a gente tem conseguido, graças a Deus, em razão disso, mudar essa realidade. Porque quando tem desburocratização, qualificação, incentivos fiscais, leis modernas, a gente entrega aquilo que eu digo que é a cereja do bolo que o empresário quer ver, Exatamente. Que é a segurança jurídica. Exatamente. Nenhum empresário, Letícia, aporta os seus investimentos, os seus lucros, os seus projetos de expansão num estado que ele não acredita na segurança. O Rio viveu muito isso, né? Por que houve o abandono, num certo período, dos investimentos no Rio? Porque o empresário vinha para cá atraído por uma lei e, no meio do caminho, por uma briga política entre executivo e legislativo, essa lei era alterada e o empresário ficava aqui com bilhões investidos à deriva, porque no meio do caminho mudaram a regra do jogo. Essa imagem foi muito prejudicial para o Rio, né? A iniciativa privada começou a enxergar que o Rio de Janeiro não cumpria acordos, que as leis no Estado eram frágeis, eram inseguras. E quando a gente faz toda essa mudança de 3 anos para cá, a gente tem tido o feedback imediato da classe empresarial, trazendo, como eu disse, 131 bilhões de investimentos, que é uma marca histórica no nosso Estado, né? Ano passado, a Junta Comercial comemorou, Leleco, em mais de 200 anos no Estado, a marca de 78 mil novas empresas foram abertas em 2023. Isso é um recorde do Estado em mais de 200 anos. Então, assim, esses exemplos nos mostram que a gente está no caminho certo, que a gente está retomando a política de desenvolvimento, e a bandeira que eu acredito, e o governador também acredita, não existe Estado forte sem que a sociedade tenha a oportunidade de ter a dignidade de ocupar um posto de trabalho em qualquer segmento que seja. E isso, infelizmente, não era mais uma realidade, e que a gente hoje está vivendo esse momento histórico que tem nos permitido comemorar a cada mês recorde de empresas, recorde de empregos, recorde de investimentos, e isso era algo que não acontecia há mais de 10 anos no nosso Estado. Então a gente está muito feliz. E sem contar que vocês veem uma pandemia que foi uma coisa terrível, pô, e fazer esse trabalho. Para voltar a levantar tudo. Levantar tudo. Imagina o trabalho que vocês tiveram. A gente até, Leleco. Entendeu? É a união que diz, a união faz a força. Que você faz reúne 5 secretários, faz um colegiado para poder fazer esse investimento, criar novas leis, criar investimento, criar economia, na economia, incentivos fiscais, para trazer de novo o nosso Estado o que ele merece, nosso Estado do Rio de Janeiro, que realmente é uma maravilha. É isso? A gente até sempre comenta sobre essa história da desburocratização que você falou. Realmente, acho que esse foi um passo enorme, porque, né, os empresários, como é que eles vão abrir alguma coisa se você não consegue abrir? Parece que a maré vai contra, né? Você quer tentar abrir uma empresa, você não consegue. Então, eu acho que esse é um grande passo também, que você comentou, a gente tem comentado aqui em várias entrevistas sobre isso, que é um enorme ganho, né? Não, é importante, né? O cara, para abrir uma empresa, demorava não sei quantos meses para ter um alvará. E hoje, conforme você falou, em 40 minutos, você tem um alvará, isso é uma coisa maravilhosa para o empregador, o cara que quer investir, é uma coisa maravilhosa. Desburocratizou a máquina, entendeu? Exatamente. Facilitou esses investimentos, trazendo esse pessoal aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. É isso, galera? É isso. Tem uma máxima que, na verdade, a ferramenta do poder público, o poder público existe, por isso o nome diz que é público, é para atender as pessoas, é para ser ponte, não para ser muro, né? Então imagina na cabeça do empresário
querendo aportar investimentos, gerar emprego, deixar receita para o Estado, e o grande agente facilitador que deveria ser o Estado, ele se transforma no agente dificultador. Exatamente. A burocracia é exatamente a transformação do agente dificultador no facilitador. E é exatamente o que a gente está entregando. A gente está quebrando os muros, né, da burocracia da máquina pública para entregar rapidez e agilidade. E quando o poder público cumpre o seu papel, Letícia e Leleco, a sociedade responde imediatamente e os investimentos chegam. Claro. E aí, Leleco, eu vou voltar um pouco na sua fala, e acho que você me permitiu aqui relembrar mais uma ação que aconteceu dentro da pandemia, que hoje ela tem dado um efeito totalmente positivo. Por quê? Quando nós estávamos dentro da pandemia, praticamente 95% dos estados, né, os governadores tomaram a decisão de fechar os comércios. Foi. O governador Antônio Castro teve a assertiva decisão de não fechar. Ele criou a flexibilização do comércio. Né? Uniu todos os setores, o governador, o governo sentou com o setor da indústria, do comércio, do serviço, sem querer impor nada, ouviu os setores e, a partir da democracia, ouvindo os setores, a gente conseguiu entregar produtos que não eram tão rígidos, mas também não eram tão simples e fáceis. Sim. Criamos um meio termo, criamos aquele horário que os shoppings funcionaram durante a madrugada para diminuir o fluxo. Então, e isso, Leleco, o não fechamento por quase um ano do comércio, hoje tem tido um papel importante na rapidez da retomada, porque é meio que anormal, em tão pouco tempo, você sair da 24ª para a segunda, você ter 130 bilhões de investimentos, o Rio de Janeiro cresceu, e esses dados é do governo federal, do CAGED, que mede. Agora nós tivemos o recorde do emprego, o setor da indústria no Rio de Janeiro cresceu 8% agora no mês de março, o setor do comércio cresceu 3,1%, o setor de serviços cresceu 4,2%, ou seja, são marcas históricas em comparação com grandes estados que sempre foram economicamente muito fortes, como São Paulo, no comparativo com o Rio. E esse fator de não fechar a indústria, não fechar o comércio, hoje mostra que a decisão do governador foi corajosa, mas ela foi efetiva. E paralelo a isso, Leléo, além de fechar o comércio, vocês devem se lembrar, o governador criou aquele programa Super RJ. Sim. Que liberou uma pequena quantia para as famílias de desempregados e de baixa renda, mas também liberou quase 300 milhões de reais pela AG Rio em linha de crédito para um pequeno empresário a juros zero e com carência de 12 meses para pagar. Então, imagina o seguinte, você não fecha o comércio e ainda empresta dinheiro a juros zero. É isso. Se a gente tivesse seguido pelo caminho da maioria dos governadores, o que a gente teria era recorde de desemprego e uma economia falida. Então, assim, eu estou reforçando isso, Letícia, né, para mostrar que não é por acaso. O que governo não foi do Estado está cumprindo. Não foi à toa que chegou na segunda. É isso. É com muito trabalho, né? Com muito trabalho e criatividade, entendeu? Eu acho que é muito importante para o nosso Estado. E para enfrentar os desafios. Esse desafio é muito grande. Eu vou dar um recadinho aqui da nossa Confederação do Comércio, de Turismo, de Bens e Serviços, a nossa CNC. O Senac de Pernambuco acaba de inaugurar a Escola Turismo em Recife, voltada para a formação de qualificações profissionais no setor turístico. A iniciativa é da Prefeitura e do município, em parceria com o Senac e o Sebrae, a Universidade Federal de Pernambuco.
As ações iniciais da Escola de Turismo de Recife incluem cursos de fotografia, reciclagem para guia turístico, e o programa recebe bem e disponibiliza vaga nos cursos para como camareira, garçom, auxiliar de cozinha. Você pode se inscrever e fazer pelo site, entendeu? Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa da Confederação Nacional do Turismo, junto com o Senac. Você pode escrever escola de turismo.recife.peg.gov.br, escola de turismo.recife.pe.gov.br. Está de parabéns aí a nossa CNC, a Confederação Nacional do Bens e Serviços do Turismo, juntamente com o Senac, com essa iniciativa lá em Pernambuco, ok? Bom, estamos conversando hoje aqui com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará, que está trazendo grande notícia para você que está nos assistindo aqui, nessa noite aqui pela TV Max, no nosso Deles e Delas, ok? Vamos a um breve intervalo e voltamos já com o secretário Vinícius Fará, hoje aqui no Deles e Delas. Roda aí, meu filho, pode rodar. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar pronto para todos os desafios. Vacinamos a população carioca contra a Covid em tempo recorde. Contratamos mais de 3.500 médicos e fizemos as clínicas da família renascerem. Também criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG pela metade. Com o programa Seguir em Frente, estamos tratando a população em situação de rua como questão de saúde pública. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. E esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O sindicato é o elo de ligação entre o empresariado e o poder público para a solução. A nossa grande força do sindicato está voltada a várias ações, principalmente com relação aos nossos acordos coletivos de trabalho, às nossas planos de capacitação, às nossas interatividades entre o poder público e o nosso setor de gestão, como também temos a disponibilidade de qualificação de mão de obra, acesso a todo o empresariado. Além do que o nosso grande trabalho sendo feito em parceria com o Estado, que é a Escola do Turismo, que vem engajando no âmbito estadual, abrangendo todo o Estado, que nessa etapa que nós estamos agora fazendo entre a gestão de 2023, final julho de 2024, com o engajamento de 7.000 novos colaboradores na forma da sua qualificação e requalificação dentro do mercado de trabalho. Tendo isso dado bastante ênfase à absorção de mão de obra, a melhoria da mão de obra e a qualificação da mão de obra dentro do nosso Estado. Sem dúvida, a CNC e a FEComércio é o nosso grande elo de apoio, principalmente junto ao governo federal, no esclarecimento de todos os procedimentos que acontecem e que vêm dando andamento aos nossos processos de funcionamento, atualizações, compreensões, acompanhamento jurídico, atualizações com relação a novas perspectivas. É o grande elo de ligação do nosso setor local para com o federal. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar pronto para todos os desafios. Vacinamos a população carioca contra a Covid em tempo recorde. Contratamos mais de 3.500 médicos e fizemos as clínicas da família renascerem. Também criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG
pela metade. Com o programa Seguir em Frente, estamos tratando a população em situação de rua como questão de saúde pública. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. E esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará. Vinícius, fala pra gente um pouquinho da CPPDE, a Comissão Permanente de Políticas de Desenvolvimento Econômico, que foi resgatada na gestão do Cláudio Castro. Exatamente, que pergunta maravilhosa, Letícia, porque a CPPDE é a grande marca do que era um Estado irresponsável, de um Estado que não dava garantias para o empresário e de um Estado que, ao invés de construir pontes, levantava muros. O que é a CPPDE? A CPPDE é um grande conselho que valida e garante os incentivos fiscais. A maior e mais eficaz política do desenvolvimento, principalmente para o setor da indústria, são os enquadramentos nos benefícios fiscais, né? Alguns setores têm a alíquota tributária do ICMS reduzida de 19 para 3, para 2, para 0, né? Tem segmentos que têm tributos distintos, não é uma regra igual para todos. O órgão que garante essa conquista para a empresa é a CPPDE, que deveria todo mês se reunir e analisar pedidos de incentivo. As empresas dão entrada num protocolo, né, cumprindo ali um relatório para ser descrito, e eles dão entrada no protocolo, isso gera um trâmite interno, vai para a companhia de desenvolvimento, vai para a fazenda, volta para o desenvolvimento econômico, né? Ele circula para 3 ou 4 setores do Estado até a última etapa. É como se fosse um selo de qualidade. Né? A CPPDE é aquele carimbo final que diz: você está apto a receber o benefício. Acreditem vocês, Leleco e Letícia e telespectadores, que antes da nossa chegada, antes do governador Cláudio Castro assumir o governo, a CPPDE ficou 1 ano e 4 meses sem se reunir. Caramba! O que eu quero dizer para vocês, que durante 1 ano e 4 meses, o empresário, seja ele nacional, internacional, de qualquer tamanho, não conseguiu trazer para o Rio de Janeiro nenhum investimento, porque o Estado não cumpria o seu papel básico de permitir que os enquadramentos pudessem acontecer. Claro. Nós assumimos, Leleco, tinha um passivo de mais de 440 empresas aguardando serem enquadradas. A gente fez uma força-tarefa em 6 meses, 6, 7 meses, a gente zerou todo o passivo, ou seja, o que o Estado não produziu em 1 ano e 4 meses, a gente em 6 meses zerou todos esses pleitos. Aí você pode me perguntar, Vinícius, mas todo mundo ganhou incentivo? Não. É uma comissão que analisa, tem questões documentais, tem comprovações, então nem todo mundo que pleiteia, ele garante o benefício, né? Mas lógico que a grande maioria cumpre todas as exigências e são enquadradas.
Depois da gente zerar esse passivo, nós criamos um calendário anual. Todo mês, o cidadão fluminense sabe qual é a data que a CPPDE vai se reunir. E a gente tem mantido uma média de 30 a quase 50 empresas todo mês que são analisadas para serem enquadradas no benefício. E muito desse recorde de investimentos, muito não, talvez tudo, recorde de investimento e recorde de abertura de novos empregos, é pela dinâmica que a CPPDE deu ao permitir que o processo fosse rápido, seguro e com segurança jurídica. É isso. É isso. O secretário, uma pergunta que eu gostaria de fazer. A maior parte dos estados aqui do nosso país está com um endividamento no governo federal, entendeu? Principalmente aqui no nosso estado também. A maior parte dos estados está com endividamento. Como é que o governador Cláudio Castro está lidando com essa dívida do nosso estado junto ao governo federal? Eu sei que ele está trabalhando muito para reduzir essa dívida, fazer uma composição com a Fazenda lá em Brasília. Negociar, né? Como é que está essa dívida que o pessoal fala que tem a dívida? Não só aqui, em vários estados tem uma dívida com o governo federal. Como é que o nosso governador está trabalhando nesse sentido? Vamos lá, Lelé. Primeiro, deixar claro aqui que esse presente da dívida dos estados ocorre em todos os estados. É isso que eu falei. Todos os estados estão com dívida. Todos os estados hoje enfrentam com muita dificuldade esse passivo. Tem um outro ponto que também nunca é demais lembrar. A dívida do Estado, que ultrapassa mais de 160 bilhões, se não me falha a memória, acho que algo em torno de 70% dessa dívida é oriunda da venda do Banerj. Então, olha que tristeza, né? Um ativo como o Banerj é vendido e o passivo dessa operação impacta em quase 70% do valor total da dívida do Estado. O governador Cláudio Castro tem sido incansável na luta e no enfrentamento do absurdo que é a taxa de juros que é cobrada pela União para com os estados. Né? O governador ainda usa o termo que é impagável. Né? Não existe forma de você pagar o que o governo federal cobra de mora, juros, né, por esse financiamento. E como você bem colocou, Lelé, e isso é matéria em toda a mídia nacional, o governador tem sido determinado na luta, que primeiro tentou com o governo federal, com o ministro Haddad, surgiu uma perspectiva de se redesenhar essa questão da dívida no que tange a taxa de juros cobrada, e infelizmente isso não chegou-se a uma conclusão que pudesse de fato melhorar a realidade atual do Estado no pagamento dessa dívida. Mas agora, recentemente, há 2 dias atrás, o ministro Toffoli tomou uma decisão. Eu li isso, eu vi isso, a decisão do ministro. Fala aí. Que tem um impacto muito importante. A decisão do ministro, ele garante que o percentual de juros seja o mesmo do ano anterior. Certo. E quando a gente transforma isso representa uma redução de quase 30% do valor que se paga de juros. Que loucura. Então, acho que essa decisão do ministro, né, ela vai ter um impacto muito positivo para com o Estado e para com o cidadão fluminense, como o governador tem afirmado, principalmente para garantir os serviços essenciais e básicos, como saúde pública, educação e segurança pública. Porque, na verdade, não dava para a União se comportar como um agiota, como uma instituição financeira fria
que tenta matar o seu cliente pagador do Estado. Né? Então, eu acho que essa luta do governador, finalmente, ainda não é o cenário ideal. O que o governador está lutando é para repactuar essa dívida com outro formato. Mas já melhora um pouco, né? Já melhora, né? Dá um sinal lá, o Toffoli deu um sinal, sem dúvida. Você tem uma economia de 30% em relação de um ano para o outro para menos, não deixa de ser um avanço considerável, mas ainda muito distante do cenário ideal, que é uma repactuação da dívida dentro de um novo formato, onde os estados, isso é um desejo de todos os estados muito mais do que garantir a manutenção de serviços essenciais, o governo tenha recursos para investir em novas ações que possam impactar positivamente na vida do cidadão. Então, a gente sonha com esse momento para que essa dívida, que não é oriunda dos atuais gestores, tem dívidas aí que são de 40, 50, 60 anos, mas só que hoje quem administra os estados estão tendo que se equilibrar em cima dessa triste realidade dos valores que são cobrados, principalmente dos juros. Mas o governador está em cima e vai diminuir, está trabalhando para diminuir. Entendeu? Senado, Câmara, Congresso, governo federal, o governador está um bom brigador e tenho certeza que ele vai avançar muito, porque quem luta, acredita e defende a vida das pessoas sempre tem êxito. Agora, secretário, a tua secretaria, ela apoia algum programa de qualificação profissional? Sim, a nossa secretaria, essa foi uma das grandes bandeiras que nós abraçamos quando nós chegamos à frente da secretaria, Letícia, porque não adianta você trazer o investimento, não adianta você trazer a unidade, seja do comércio, da indústria, do serviço, se você não permite a mão de obra local que ela esteja apta para ocupar essas oportunidades. Eu sempre digo que o emprego não é da cidade, não é do governador, não é do secretário, não é do prefeito, o emprego é de quem se preparou para ele. É do profissional. Exatamente. E a gente entende que é obrigação do Estado oferecer oportunidades de capacitação para as pessoas, para que quando as empresas possam chegar, você conseguir entregar uma mão de obra qualificada. E é isso que a gente tem buscado fazer. A retomada dos cursos numa proporção muito maior nos CVTs, que são os Centros de Vocações Tecnológicas, são projetos de qualificação que já existiam, mas vinham num tamanho muito pequeno, aquém da demanda do Estado. Então, hoje, todos os polos do CVT no Estado inteiro, e são vários, têm uma oferta muito maior de cursos. A gente tem tido, através do bom entendimento e discernimento da Firjan, né, a ampliação de cursos profissionalizantes. Excelente. Né, que são cursos de ponta, para que a mão de obra fluminense tenha a oportunidade de se qualificar num excelente e referência de produto. Lá na secretaria, a gente tem feito com algumas entidades cursos para jovens de 17 a 22 anos, ou seja, hoje, ano passado, nós batemos a marca mais de 6 mil, a nossa meta agora, esse ano, é 10 mil cidadãos entre 17 e 22 anos de baixa renda, ou seja, jovens que não teriam a menor perspectiva de se qualificar num curso técnico ou profissionalizante, através de uma parceria que ela é tripartite, é o Estado, é a empresa pagadora e contratante dessa futura mão de obra, e o Instituto PROA, que é um instituto filantrópico que qualifica esse jovem. Então, a nossa meta para esse ano vai a quase 10, 11 mil jovens de 17 a 22 anos sendo formados, e a gente lança ainda esse ano um programa do Empreenda Mais Mulher, que nós vamos qualificar 5 mil mulheres do estado do Rio de Janeiro. A gente vai falar muito disso.
para poder ocupar as oportunidades de emprego, valorizando aí mais do que nunca a mulher fluminense, o segmento. Temos uma parceria com a Secretaria da Mulher, que o governador criou no seu mandato, que tem uma gestora de mão cheia, que é Heloísa Aguiar. A gente trabalha em parceria, desenvolvimento econômico com a Secretaria da Mulher, nesse viés de qualificar e construir oportunidades para que mão de obra qualificada e empresas qualificadas possam ocupar espaço no mercado fluminense. É isso aí. Chegou no assunto que eu queria falar. Vou dar uma dica para os nossos telespectadores. Se você não conhece a casa, o Centro Cultural Julieta de Serpa, fica ali na Praia do Flamengo, vale a pena você conhecer. E realmente lá, de quarta a domingo, tem um show maravilhoso, um chá. Hoje em dia está fazendo um espetáculo em homenagem à Itália, com músicas italianas. Você pode curtir a maravilha que é esse show que o nosso professor Carlos Alberto Serpa proporciona agora na área cultural. Ele é da área de educação, que tem a Fundação Seja Gran Rio, e vale a pena você conhecer a Casa Julieta de Serpa, o Centro Cultural Julieta de Serpa. Lá você pode fazer casamento, palestra, pode fazer 1000 coisas lá, entende? Na Casa Julieta de Serpa, que realmente é uma maravilha, que fica ali na Praia do Flamengo e tem um restaurante sensacional para você degustar aí na Casa do Centro Cultural Julieta de Serpa. Vale a pena você assistir esse chá das 5, que é quarta a domingo, às 5 horas da tarde, ok? Está aí dado um recadinho. Quem gosta de uma música italiana, vai na Casa Julieta de Serpa. Comer bem, com uma vista bonita. Entendeu? Passear, fazer relaxar, entendeu? Que realmente é uma maravilha. Bom, eu vou ter que pedir mais um comercial. E lembrando que nós estamos hoje conversando aqui, trazendo grandes notícias aqui com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do nosso estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará, aqui hoje deles e dela, ok? Roda aí, meu filho, roda aí. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar pronto para todos os desafios. Vacinamos a população carioca contra a Covid em tempo recorde. Contratamos mais de 3.500 médicos e fizemos as clínicas da família renascerem. Também criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG pela metade. Com o programa Seguir em Frente, estamos tratando a população em situação de rua como questão de saúde pública. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. E esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. A principal vantagem hoje que o nosso sindicato oferece aos nossos associados é a representatividade junto aos órgãos intervenientes no comércio exterior, trabalhando para que o despachante ele seja ouvido. Hoje nós procuramos estar muito próximos dos nossos associados, buscando soluções. Uma delas é oferecendo salas de apoio nos principais portos e aeroportos, para que o despachante ele consiga desenvolver as suas funções mesmo fora do seu escritório. Uma prática que eu adotei desde que assumi o sindicato foi de dedicar uma boa parte da minha agenda a visitas pessoais aos nossos associados. E essas visitas têm rendido bons frutos, têm trazido assuntos recorrentes, assuntos com potencial de desenvolvimento para o associado e para o nosso sindicato. Muito importante o apoio que nós recebemos da FEA Aduaneiras da CNC. Tem nos trazido amparo federal, trazendo representatividade em Brasília, e a FEA Aduaneiras também tem buscado convênios para que os nossos despachantes se atualizem e se capacitem cada vez mais. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar pronto para todos os desafios. Vacinamos a população carioca contra a Covid em tempo recorde. Contratamos mais de 3.500 médicos e fizemos as clínicas da família renascerem. Também criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG pela metade. Com o programa Seguir em Frente, estamos tratando a população em situação de rua como questão de saúde pública. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. E esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará. Secretário, vamos falar agora do programa Mais Mulher? O programa da Empreenda Mais Mulher. Empreenda Mais Mulher. Empreenda Mais Mulher. Vamos a falar mulher sobre merece, né? A mulher merece. Hoje da em sua dia, secretaria, as mulheres né? são a maioria no nosso país. Pô. É uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria da Mulher, que é uma criação deste atual governo. Esse projeto ele visa duas coisas. Qualificar a mão de obra feminina para o mercado de trabalho. Então, a gente faz uma pesquisa dos segmentos que mais necessitam mão de obra, ou seja, não é aleatório, a gente não qualifica e gasta dinheiro numa demanda que o Estado não tem. Sim. Né? Então, a gente primeiro faz um mapeamento da necessidade de qualificação, quais são os segmentos que gostariam de contratar mulheres, mas que infelizmente não as contratam porque não tem a capacitação delas para essa oportunidade. Então a gente faz esse raio-x, depois de feito esse raio-x, a gente qualifica essa mão de obra. Então essa é a primeira parte, que é qualificar. Depois tem a segunda parte, que já é mais direcionada à empresa. A gente produz encontros que chama o Desenvolve RJ, que já percorreu nos últimos 3 anos praticamente todas as regiões do estado. Esse encontro ele dura o dia inteiro e esse encontro permite que o Estado junte, construa um círculo virtuoso. Como é que funciona? A primeira parte do evento são palestras de gestores, no caso, de prefeituras da região, do setor de compras. Depois, a gente junta a famosa ferramenta do Sebrae, e o Sebrae também participa deste evento, e a Firjan também. A gente produz a rodada de negócios. E o que é a rodada de negócios? Né? Na cidade de Petrópolis, um exemplo, você tem uma fábrica que precisa comprar caneta verde. E ele compra uma caneta verde lá do estado do Paraná, porque não sabe que na própria cidade dele tem uma fábrica que produz o mesmo produto que ele precisa. A rodada de negócios permite entregar para o grande comprador, que são as empresas privadas e públicas, né? Porque quais são os maiores clientes dos segmentos? As indústrias e o poder público. E o poder público também, eu já fui prefeito, compra muito, às vezes, de fora, não oportunizando comprar e tem de dentro, lógico, da região ou da própria cidade. E a rodada de negócio é justamente para isso. A gente coloca no mesmo ambiente os agentes compradores com agentes fornecedores. Eles discutem volume de entrega, preço, prazo, e aí no final a gente constrói o círculo virtuoso. E quando você constrói o círculo virtuoso, é a consolidação da economia, que vai contratar mais profissionais, e aí isso vira uma bola de neve. Então,
esse projeto é bem legal, muito desses aumentos de receita, de arrecadação, de emprego, é fruto das rodadas de negócio que acontecem no interior. Eu estava até comentando com o Leleco que eu sempre vejo você recebendo os prêmios da LID, né? Líderes empresariais. Sobre isso, né? É sobre isso. Como é que funciona? É um reconhecimento desse trabalho que não é fácil, que é sair da zona de conforto, né? Que é com boas ideias e entrega, você oportunizar uma luz no fim do túnel para quem quer gerar emprego. E aí, e isso que é bacana, a gente estende o tapete vermelho para uma senhora que quer montar na garagem da casa dela, na comunidade dela, um salão de beleza. As nossas entregas, respeito e oportunidades vai para a mesma senhora na proporção que vai para uma multinacional. Isso é bacana, né? Agora, me diga uma coisa, o secretário. O senhor já foi 2 vezes prefeito de Três Rios, certo? Isso. 2 vezes prefeito de Três Rios. E o senhor é pré-candidato a concorrer nas próximas eleições à Prefeitura de Três Rios. O senhor vai ter que sair do posto aí de secretário e fazer sua campanha em Três Rios. Cidade de origem que deu esse apoio tão grande 2 vezes, foi muito bem sucedido. Como é que está esse processo, o secretário? Essa decisão é movida pelo amor e pela paixão, né, Leleco? Eu sou um cidadão que devo tudo à minha cidade. Hoje eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico, fruto do que a gente pôde fazer como prefeito naquela cidade que virou uma referência, né? Três Rios era uma cidade sem expressão, uma cidade que não tinha nenhum destaque que orgulhasse o cidadão local a nível de política pública, e a gente assume uma prefeitura quebrada, e 8 anos depois, quando a gente sai, Leleco, eu acho que isso talvez seja a certificação da verdade, eu fui eleito 3 vezes o prefeito empreendedor do Estado, 2 vezes o prefeito empreendedor do Brasil, fui reeleito para mais um mandato com 84% dos votos da minha cidade. Que maravilha! Eleito deputado federal com mais de 40% dos meus votos saindo do meu município. Estou secretário quando o governador Cláudio Castro me convidou, e o convite dele foi claro: eu quero que você faça agora para os 92 municípios o que você fez quando prefeito de Três Rios. Então, a minha vida passa pelo que nós fizemos 8 anos em Três Rios. Todas as oportunidades que eu tive como gestor público foram acontecendo porque durante 8 anos a gente teve competência e gestão pública para mudar uma cidade e a vida do cidadão. E aí você me pergunta, por que agora você é pré-candidato? Porque a gente está voltando, se Deus quiser, para resgatar a dignidade de uma cidade e do cidadão que hoje enfrenta uma gestão que não entende de política pública, que não prioriza a vida do ser humano quando não faz investimentos na saúde, quando não traz indústrias. E eu não poderia me sentir aqui acomodado como secretário de Estado, mas apaixonado na minha cidade, vendo tudo isso e dizer assim, não, eu já fui, deixa para lá, a minha contribuição já foi dada. Não. Eu sou uma pessoa movida pela paixão, pelo amor às pessoas, pelo respeito ao próximo, e hoje eu vejo que a minha cidade precisa de socorro. A minha cidade, que foi referência no Brasil, hoje ela deixou de ser referência em todos os setores da máquina pública. E acho que com a nossa experiência de quando prefeito, com tudo que a gente, depois que saiu, entregou, seja como deputado, como secretário, como ex-presidente do Detran, eu acho que essa experiência nos credencia e qualifica para, como pré-candidato, fazer muito mais e melhor do que está sendo entregue hoje. O cidadão triense merece muito mais do que ele está recebendo hoje. Está vendo?
É um símbolo, tá vendo? Exatamente. O homem, pô, quer mesmo, pô. Quer voltar às origens lá da terra dele, lá, cuidar da terra pode dele deixar de lá. lado, não. Além desse trabalho maravilhoso que ele vem à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do nosso estado, quer voltar lá para a cidade dele para botar um negócio para andar de novo. Foi referência durante 3 mandatos e vai e está aí pré-candidato novamente pela sua cidade. Fala. Você sabe que eu durmo e acordo todo dia com uma reflexão, né? Do momento que eu tomei a decisão de ser pré-candidato. Eu fico pensando assim, se a gente conseguiu transformar com todo o grau de dificuldade e capilaridade a economia do estado do Rio de Janeiro, imagina o que a gente não pode fazer na cidade de Três Rios como pré-candidato. É isso que me motiva. A certeza absoluta, não tem dúvida aqui, é a certeza absoluta que a gente vai colocar Três Rios novamente no lugar que ela nunca deveria ter deixado de estar, que é a marca de uma cidade próspera, com gestão pública de verdade, com emprego, com saúde, com educação, que é algo que é essencial, mas que, infelizmente, hoje, nem o essencial acontece na vida do cidadão do meu município, por uma gestão, e aí não é crítica, não é nada, mas uma gestão que não se preparou para o desafio de comandar uma cidade da importância e do tamanho de Três Rios. Aí tá certo mesmo, tá vendo? O homem vai com tudo mesmo. É isso. Vai com tudo e desejando sucesso aí nessa tua pré-candidatura a Três Rios. Que a gente volte a entrevistar ele como prefeito de Três Rios. Como prefeito de Três Rios, ou antes até. É. Ele pode fazer o programa antes até entendeu? No horário eleitoral ele pode participar até do programa, a gente vai convidar ele de novo para botar as suas ideias em prática aí, entendeu? Esse trabalho que ele tem executado à frente da Secretaria de Desenvolvimento e pela sua cidade de coração, que é Três Rios, ok? Nós vamos ao último intervalo comercial e voltamos já com as considerações finais do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará, hoje dando essa bela entrevista e boas notícias ao nosso povo do estado do Rio de Janeiro, ok? Roda e avisa. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar pronto para todos os desafios. Vacinamos a população carioca contra a Covid em tempo recorde. Contratamos mais de 3.500 médicos e fizemos as clínicas da família renascerem. Também criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG pela metade. Com o programa Seguir em Frente, estamos tratando a população em situação de rua como questão de saúde pública. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. E esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Assim, hoje eu fico até feliz, né? O revendedor procura o sindicato o tempo todo. O que ele precisa, ele vem e busca no sindicato realmente. Hoje o Sindipostos Espírito Santo representa os 750 postos do Espírito Santo. Temos mais de 450 postos associados. E os principais serviços que eles encontram aqui é assessoria jurídica, tributária, contábil, plano de saúde. Tudo que ele precisa para desenvolver bem o seu negócio, ele encontra aqui com a gente. Nós temos hoje um cronograma de visitas, né? O revendedor, ele recebe pelo menos 2 visitas por ano, né, de um assessor comercial que passa visitando os postos e olhando item por item. São mais de 90 itens olhados, né, vistoriados, quase 30 adesivos que são obrigatórios e a gente fornece esses adesivos, sem contar outros itens que são observados e avisados ao revendedor se existe alguma pendência, como é que está. Então, esse serviço realmente foi um grande diferencial. O Sindipostos hoje tem buscado assim, reaproximar de outras entidades, das demais instituições. A gente acredita que isso a gente coloca o sindicato e colocando o sindicato a gente coloca a revenda
na posição que ela merece, né? Nós promovemos uma série de encontros diferenciados, temos uma feira bianual, temos encontros regionais, temos reuniões regionais, então isso realmente aproxima muito da revenda. A federação tem conduzido muito bem a demanda nacional, né? Temos uma série de demandas, uma série de regulações nacionais, mas a federação tem conduzido com grande maestria esse momento. É uma área de conhecimento muito grande, muito debate, né, que engrandece muito o sindicato. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar pronto para todos os desafios. Vacinamos a população carioca contra a Covid em tempo recorde. Contratamos mais de 3.500 médicos e fizemos as clínicas da família renascerem. Também criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG pela metade. Com o programa Seguir em Frente, estamos tratando a população em situação de rua como questão de saúde pública. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. E esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Bom, voltando aqui com o nosso Deles e Delas, hoje entrevistando aqui o nosso secretário de Desenvolvimento Estadual do Estado, Vinícius Fará, da Economia e do Desenvolvimento, Vinícius Fará, que deu belas notícias para o nosso povo aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Gostou da notícia? Muito boa a entrevista. Muito boa a entrevista dele. Futuro prefeito de 3 dias. E dando vários depoimentos aí que do interesse do nosso povo, da nossa cidade. Secretário, eu gostaria que você desse agora 30 segundos para mandar a sua mensagem ao povo aqui do estado do Rio de Janeiro e agradecer mais uma vez a sua presença aqui do nosso programa, ok? Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado, Leleco. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a você, a Letícia, agradecer aos telespectadores dos deles e delas, agradecer ao governador Cláudio Castro, que me deu o privilégio e a oportunidade de um desafio maravilhoso de comandar o futuro de mais de 17 milhões de cidadãos fluminenses e a certeza da nossa visão, da nossa humildade de trabalhar, porque a gente tem uma missão. Isso é o que me alimenta, Leleco e Letícia, todo dia. Eu aprendi que ser um agente público é muito mais do que um trabalho, é uma missão para transformar a vida das pessoas para melhor, principalmente quem mais precisa. Então, é claro que eu deixo que a gente vai continuar cumprindo a nossa missão, né, no desejo de cada vez mais fazer mudanças e transformações na vida das pessoas. Obrigado, é uma honra estar aqui participando com vocês. Acho que é isso que faz a diferença, né, Leleco? Espero ele voltar agora como prefeito aqui, entendeu? Vai ter a sua pré-candidatura, depois ele volta aqui como prefeito. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, secretário. Obrigada, Vinícius. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio e pelas belas notícias que você deu ao povo aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Tá certo? Quando ele voltar aqui, o programa já vai ser delas e deles? É delas e deles, deles e delas. É tudo ele igual, luta pela Secretaria da Mulher, hein? Então vamos lá, que não temos tempo. Vamos assistir agora um presente aí, o nosso querido Frank Sinatra, para encerrar o nosso programa. Ok? Tchau, Vinícius. Prazer. Tchau, Vinícius. Muito bom mesmo. A vocês uma boa semana. Até semana que vem. Muito carinho, muita saúde. E vamos ajudar ao povo do nosso estado do Rio Grande do Sul. Mantenha a força
entendeu? E determinação que tudo vai sair, entendeu? Com a ajuda de todos os brasileiros, o nosso estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, vai sair dessa situação. Esperamos todos a colaboração e continue colaborando com esse estado maravilhoso que os gaúchos merecem, ok? Tchau, tchau, tchau. Bom fim de semana. Até o próximo domingo e toda quarta-feira, às 23 horas, tem reprise aqui do Deles e Delas, na TV Max, canal 25, HD, canal 25. Você vê ainda pelo Instagram e pelo YouTube, ok? Vamos ficar agora com Frank Sinatra. Tchau, tchau. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I got something I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you won't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I got someone who needs me. I can say this is mine, you ain't gonna take it. Long as I know I have love, I'm gonna make it. For once in my life, I found someone. Yeah, for once in my life, I found someone. For once in my